Botar aqui saúde, né? Então, como começar a gravar agora, que eu esqueci. Como nós estamos aqui, né, fazendo uma dinâmica para fazer Hilário. Oi. Hilário que eu coloco aí agora saúde na tabela saúde. Oh! Entendi. Como nós estamos, né, fazendo um diagnóstico aqui para saber como a turma está, para a gente começar essa disciplina de educação, meio ambiente e saúde. Então, a turma vai falando as palavras e a gente vai encaixando aqui na tabela, né? Sim, Emily. Já pegou dengue? Não. Conhece alguém que pegou? Sim, conheço. Sabe os sintomas? Febre, dor de cabeça? É quase tudo parecido, tirando a tosse com a Covid, né? É. Tudo é vírus. A gente tem que ter cuidado, pra, né? Ainda mais nessa época agora que é dengue, Covid e gripe. Essa época agora, o verão, são as três. É complicadíssimo, né? Pois é. Isso. Flávia, o número 12. 12. Poluição, você colocaria onde? Meio ambiente. Me dá um exemplo de poluição aí, Flávia Anaís. Lixo nas ruas, descuido da sociedade, falta de respeito da população, entre Você outros. polui, Flávia? Oi? Você polui? Sim, só de juntar o lixo da minha casa, eles coletarem, levar pro lixão, que aqui é pequeno. Então, o lixo são mais de muitos anos para ele desenvolver. Um copo descartável leva anos, décadas. Então, todos nós poluímos, querendo ou não, sim. Tá certo. Nós vamos conversar um pouquinho mais. Primeiro eu quero saber a opinião de vocês. Depois eu falo a minha. Gabriele. 5. 5. Educação ambiental. Você colocaria onde? Educação. Educação ambiental. Sabe o que é educação ambiental? Já teve aula disso? Acho que sim. Educação ambiental é educar. Várias coisas na educação ambiental. Na verdade, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre educação ambiental, né, e as leis, mas não agora. Leilma. Número 13. 13. Bom número. Asma. Sabe o que é? O quê? Asma. Põe em saúde. Saúde. Tá na moda, né? Asma tá na moda porque um dos sintomas da Covid tem a ver com isso, né? Conhece alguém que tem? Não. Minha filha tem. Hoje não, né? Mas quando era menorzinha tinha rinite alérgica. E um dos sintomas é a asma. Que é a falta de ar, né? Aí tinha que tomar aquela bombinha. Né? É comum. Rayana. Número 18. 18. Programas sociais. Você colocaria em qual? Educação. Educação. Conhece algum programa? Sim. Sabe o nome de algum? Criança Esperança. Teleton.
Aí são campanhas. A gente está falando de programas que o governo realiza. Por exemplo, aqui em Itaúna, a Família? gente tem o programa Morar Melhor. Já ouviu falar? Já. Faz o que eu Morar Melhor, ele reforma as casas, né? Tem o Minha Casa Minha Vida, são programas, certo? Que vão atender às necessidades do povo vulnerável. Vocês, como técnicos, têm que saber essa palavra, né? A parte da população que é vulnerável, ou seja, aquela que não tem condições mínimas, né, de manter a sua saúde, que é o objeto de estudo de vocês, é o estudo da saúde, né, da população. Certinho. Thaís. Número 2. 2. Desmatamento. Coloca onde, Thaís? Meio ambiente. Sabe o que é? Sei sim. Já viu acontecer? Já vi sim. Aqui é muito comum, né, na nossa região, o desmatamento. Né? Porque as serralharias, né, trabalham com isso e tudo mais, embora existam leis que proíbam, né, e leis que fazem acordos para derrubar certa quantidade, mas é comum em nossa região. Isla. Isla. Não escutei. Fala o número. Eu não escutei. Digita aí. Eu não estou escutando, não. Digita no chat. Você digita e eu falo. Ela falou o número 20. 20 é problemas ambientais. Digita aí para mim, Thaís, onde você colocaria isso aí? Meio ambiente, exato. Problemas ambientais. Nós tivemos um recente, né? Alguém viveu alguma consequência do problema recente que tivemos em Itaúna ambiental? Alguém teve problemas com esse problema atual que tivemos? Eu tive. Eu estou morando em outra casa por causa disso. Né? Chuva, enchente, alagamento, né? São problemas ambientais. A gente pode discutir aqui os motivos, as causas e as consequências, né? Vamos fazer isso. Mas são problemas. Faltou aqui. Natiele. Número 1. Número 1. Acabamos de falar aqui, ó. Inundação. Você colocaria em qual? Meio ambiente. Meio ambiente, né? Mora perto de algum lugar que inundou aqui em Itaúna? Ou na zona rural? Não. Não viu nenhuma enchentezinha? Aqui por perto, não. Você mora onde? Eu vi só pelo celular, porque eu moro cá em cima. Eu não saí. Tá. Entendi. Tá certo. Bom, né, então aqui sobraram as palavras lixão, né, que a gente poderia colocar aí no meio ambiente, preservação no meio ambiente, conservação, são coisas diferentes, preservar e conservar, nós vamos discutir isso.
Pragas urbanas, podemos discutir isso. Leptospirose, tem a ver com inundação também, né? Poderíamos colocar em saúde. Recursos naturais, interdisciplinaridade, que é o que a gente está fazendo nessa disciplina aqui agora. A gente botaria em educação. Legislação ambiental, colocaria em educação. E saneamento básico, fundamental. Né? São as palavras que nós temos aqui. Bom, deixa eu sair daqui. E sair aqui. Então, pronto. Então, essa disciplina, educação, meio ambiente, não é educação ambiental, viu, gente? Educação, meio ambiente e saúde. Né? Então, é uma disciplina curta, de 10 horas apenas, como a gente dá duas, né? A gente conta 2 aulas por dia, 2 aulas, cada dia são 2 aulas, certo? A gente acaba utilizando 5 semanas, porque é uma aula por semana, né? Um dia por semana, 2 aulas por dia. A gente acaba usando 5 semanas para terminar esta disciplina. Então, só são 5 datas, é curtinho, uma disciplina curtinha, e não menos importante, né? Mas por que ensinar educação, meio ambiente e saúde para técnicos de enfermagem? Bom, vocês têm que desenvolver habilidades em detectar fatores de risco ambiental e promover estratégias de prevenção da doença e impacto ambiental. Entender a estrutura e a dinâmica do meio ambiente e suas relações com o processo de saúde e doença. Então, por exemplo, neste momento agora, né? Por exemplo, não é o caso de vocês. O engenheiro, ele visita as casas para dar o parecer técnico para que ele possa detectar fatores de risco de desabamento. Certo? Que foi o caso da minha casa. Eu não saí porque inundou. Eu saí por causa do telhado. Certo? Então, eu mudei por causa disso. Aí o engenheiro foi lá, identificou, orientou a sair, né? Nós não quisemos arriscar, saímos, mudamos de casa, certo? Outra coisa, nos lugares alagados, a equipe da prefeitura, ela faz uma visita a esses lugares com a equipe de enfermeiros, agentes de saúde, técnicos, né? Os agentes comunitários, para identificar e detectar, né, possíveis fatores de risco ambientais. Por exemplo, a casa está alagada. Isso traz doenças. Então, a equipe vai lá para recolher essas pessoas, né? Infelizmente, é uma necessidade. As pessoas não têm para onde ir, elas vão para as escolas, por exemplo, né? Como tem gente na creche, tem gente no Rômulo Galvão. No caso de Dairo Meira, a cidade toda foi inundada. Então, tem casos gravíssimos, né? E o técnico, ele tem que ter um conhecimento para orientar justamente essas pessoas. No caso da inundação aí, né, o risco eminente e primeiro é a leptospirose, né? Causada pela urina de rato, misturada nas águas das enchentes, né? Pode estar causando aí né, esses problemas. Então, são coisas que a gente precisa, no caso de vocês, né, como
técnicos estarem aptos a identificar, né? Esse tipo de coisa. No caso da leptospirose mesmo, por exemplo, que a gente está falando, né? Ela vai causar diarreia, náusea, vômito, febre, que é um comum, né, nas doenças desse perfil, né? Dor de cabeça, olhos avermelhados, tosse. Veja como sintomas parecidos com as doenças que a gente está discutindo agora, né? Covid, né? Dengue. Então, a gente tem que, no caso aí, identificar os fatores de risco ambiental para estar avisando a população, trabalhando nesse sentido. A equipe da prefeitura faz isso, né? E com certeza lá tem técnicos trabalhando junto com a equipe que vai visitar essas casas, essas ruas que ficaram alagadas. Então, é um fator importante, né? Que a gente está sabendo identificar, certo? Mas essa disciplina, ela é dividida em 3 temas, 3 áreas, melhor dizendo, né? Que é a educação, o meio ambiente e a saúde, né? São as 3 áreas que nós vamos trabalhar nesta disciplina, certo? Vamos começar pela educação. Eu vou falar um pouquinho das 3 áreas, né, hoje. Hoje eu só vou apresentar a disciplina a vocês. Primeiro, na educação, né? Vocês têm que ter uma visão mais ampla de educação para que a gente possa superar a visão mecanicista que a gente tem das coisas e antropocêntrica. O que quer dizer isso? Né? O que quer dizer isso? Não estou entendendo. Primeiro, a gente tem a ideia, né, de que tudo vamos dizer assim, condicionado pelo homem. Certo? Sim, isso acontece muito. E a gente precisa entender também as características do meio ambiente, né? Para que nós possamos utilizá-lo de uma maneira melhor. Certo? A colega Flávia falou, eu poluo. Não existe pessoa que não polui, gente. Por exemplo, todo mundo aqui defeca, faz cocô. Isso é poluição. Ou vocês guardam o cocô de vocês, ou comem, ou coisa parecida, come de novo. Nada disso. Então, ele se torna lixo. E lixo é poluição. Não é? Então, a gente tem que estar atento a essas questões. Isso é importante, a gente saber diferenciar. E a visão antropocêntrica é a visão em que o homem é o dono de tudo e pode fazer o que quiser. Né? Agora, neste momento, a gente está percebendo que a ação antropocêntrica gera também problemas para a nossa sociedade quando a natureza reage. Porque é natural ter enchentes. Certo? A deste ano, as pessoas que moram aqui, né, que dizem, conversando com algumas pessoas da Rua da Barragem, disseram que a vida toda delas nunca viram enchente dessa, pessoas de 40, 50 anos. Nunca viram enchente dessa. Eu não vi. Certo? Eu não vi. Já vi enchentes. Já vi alagar casas. Mas não vi da maneira como foi. Se você teve a oportunidade de ir na barragem, não existia mais a barragem. Era um rio sem a barragem. A água passava por cima tranquilamente, sem problema, não fazia nem aquela ondinha. Superou aquilo ali. Então, quer dizer, eu nunca vi, né? Eu tenho 42 anos, eu nunca vi. Mas a gente tem que entender também o seguinte: existem leis e regras para a construção de casas. E em nosso município elas não são cumpridas. Por vários fatores.
né? Quem constrói afirma não ter outro lugar para construir. O que não deixa de ser verdade. E acaba invadindo. Ou comprando de forma ilegal, porque não pode ser vendido, né? A Marinha, ela detém 200 metros do rio. É todo dela. Da Marinha. Não pode construir. Da mesma forma que também não pode construir na beira da estrada. Enfim, são leis. Mas as pessoas fazem isso, né? Porque, não tem outro lugar, vou construir ali. Então, e também por parte dos governos, não o atual, todos, inclusive o atual, ele não vai se indispor com a população impedindo de construir uma casa ali. Mas deveria, né? Deveria, porque não pode. Hoje, o governo deveria pensar em construir casas para tirar a população que já está lá. Quem construiu de maneira irregular, infelizmente, né, tem esse problema da casa no local de risco. Né? Não deveria nem construir, porque a lei proíbe, mas os governos anteriores não impediram. Né? As casas foram construídas. Tem casa que é dentro do rio. Eu dei uma olhada lá, passei lá, tem casa que é dentro do rio. Então, tem isso. Né? A ação antrópica também influencia nos problemas. E aí, falando de educação, no caso do curso, a gente vai falar especificamente de educação ambiental, né? Que é uma educação ligada ao meio ambiente. E aí a gente tem que superar a visão mecanicista e ter a visão holística. Vou explicar, né? São palavras difíceis. O que é uma visão mecanicista? Para vocês entenderem bem. É a visão do mecânico. Ele trabalha com partes. Certo? Por exemplo, você tem, sei lá, vamos falar um mecânico, não. Vou dar um exemplo melhor para vocês. Um eletricista. Aí você tem lá um liquidificador. Você vê o liquidificador ali funcionando, sabe para que ele serve, a função e tal. Mas quem é que entende cada parte do liquidificador? Quem pode desmontar e montar? O eletricista. Então ele é mecanicista. Ele parte das partes para o todo. O que seria o todo? O liquidificador funcionando muito bem. Já a visão holística, não. Parte do todo para as partes. Certo? Parte do todo para as partes. É diferente. E o que é que a gente pode falar isso na educação ambiental? É simples. Por exemplo, quando você vê um rio, você não pode analisar apenas o rio. Você tem que avaliar tudo que envolve o rio, ou seja, o todo. Isso é uma visão holística. Não é simplesmente, o rio está poluído. Não é assim. Para o rio estar poluído, aconteceram várias coisas. Questões econômicas, questões sociais, questões políticas, questões ecológicas. E até questões éticas. Um instante só aqui.
Voltei. Eu fui ajudar ali minha mãe, que ela tem dificuldade de locomoção. Então, por exemplo, vamos citar. Questão econômica do Rio. Né? Eu vejo, por exemplo, postos de gasolina construídos à beira do rio. Não pode. Tem que ser a mais de 200 metros. Eu estou falando na beira do Rio de Contas, viu, gente? Não é Gitaúna especificamente, não. Viu? Por onde a gente transita, né? De Jequié até Ubatã, até Itacaré, né? No Rio das Contas. Vejo, por exemplo, postos de lavagem de carros na beira do rio. Não pode. Mas aí é que está a questão. Aí as pessoas vão e falam assim, mas está empregando pessoas, tá? Esquece a questão ambiental. Então, a gente tem que avaliar todas essas questões, né? A questão social, que a gente acabou de falar. Pessoas vulneráveis, às vezes nem tanto, às vezes são pessoas que têm condições. Vão e constrói dentro do rio praticamente. É uma questão social. Né? Vão avançando sobre o rio. A questão política, que tem que fazer políticas públicas para, né, o meio ambiente, não faz. A questão ecológica, né? O rio é poluído descaradamente. Né? Se você fizer uma visita ao rio, nas áreas onde a população mora próximo, terrível. Terrível. E, diga você, não coloquemos a culpa apenas na população, também no governo. É só visitar, não precisa ir longe, não. É só passar ali por trás. Aqui, se você pegar da Rua Jiquié até Primavera, o rio ali, você vai ver como é. É complicadíssimo. Se você pegar o Rio Preto, que é o rio que abastece Gitaúna, né? Eu já falei aqui em outras turmas e vou falar para vocês. É bem capaz que daqui a 10 anos Gitaúna não tenha mais água. Porque o rio que traz água para a gente é o Rio Preto. Né? Que a cada dia está ficando mais escasso para tirar a água, para a Embasa tirar a água. Então, Gitaúna vai ter que achar outro rio. Se continuar assim. E como é que evitaríamos isso? Aí tem que ter políticas públicas. Né? Para preservar a mata ciliar do rio, ou seja, a mata que vai acompanhando a margem do rio. Só que as pessoas constroem, vão invadindo e derrubando essa mata. Isso é complicado. Né? E a questão ética exatamente está em relação a isso. A quem detém o conhecimento e ignora e faz. Como eu falei, né? Não são só pessoas que necessitam ter casas que constroem na beira do rio. Tem gente que tem condições e constrói lá do mesmo jeito. Né? Então, são questões que a gente tem que avaliar o todo. Não só o rio poluído. Certo? Que a gente vai falar, o rio poluído causa doenças. É uma visão muito mecanicista. Não é só o rio. A gente tem que ver todo o processo. Certo? E aí a questão da interdisciplinaridade da educação ambiental. A educação ambiental, com a mudança, com os parâmetros da educação em 96, a educação ambiental passou a ser um eixo temático. Então, ela é trabalhada em várias disciplinas. Ela não é uma disciplina. Já teve época que ela foi uma disciplina. Antes de 96, tinha escolas que davam essa disciplina, né? Mas depois ela virou tema transversal. Então, o tema é tão importante que tem que ser discutido em matemática, geografia, português, em todos. Né? É importante a gente estar sempre discutindo essas questões ambientais. Né? E a legislação ambiental, né? Que vem colocar justamente essa educação ambiental nas escolas, para que a gente discuta isso. Certo? Embora a educação ambiental seja trabalhada de forma assim,
forma errada, vamos dizer assim, né? Porque da maneira que é trabalhada, acaba sendo apenas uma questão teórica. Tem pessoas que discutem a poluição, mas não identificam a poluição dentro da sua casa. Então, né, é uma discussão um pouco complexa, porque a gente não está entendendo, está estudando as coisas, não está entendendo. E aí vem o meio ambiente. Você, como técnico nessa disciplina, não só como técnico, né, qualquer pessoa que estuda o meio ambiente, né, eu, como biólogo, posso falar isso muito bem para vocês. Nós não temos que ver o meio ambiente como natureza. Isso era uma visão antiga. O meio ambiente não é a natureza. O meio ambiente é o meio onde vivemos. A cidade de Itaúna é um meio ambiente antrópico, ou seja, que foi modificado pelo homem. Certo? Mas é um meio ambiente. Por que é um meio ambiente? Porque aqui tem seres vivos, porque aqui tem recursos, produzimos poluição, consumimos, né, os recursos ao redor. Então, é um meio ambiente modificado pela ação antrópica, né? Mas Realmente. voltou? Pronto. Voltou. Beleza. Deu uma falhadinha aqui. Na verdade, eu ia dar aula para vocês no notebook, que a câmera e o áudio é melhor. Mas o notebook achou de travar logo na hora da aula. Ainda bem que eu tenho um computador e notebook, né? E o computador, a câmera é ruim. Aí fica falhando. Não dá nem para ver o vídeo, né? Como vocês me veem, né? Nossa. Então, e o meio ambiente não se refere apenas à natureza. Isso é uma visão antiga que se tinha sobre essas questões, certo? O que a gente tem que entender é o seguinte: o meio ambiente tem recursos naturais. O que são recursos naturais? O que a gente retira dele? A água, o ar, os vegetais, são recursos naturais. A própria terra é um recurso natural que a gente utiliza para a construção, né? São recursos naturais. E aí a gente tem que saber identificar duas palavras importantes: preservação e conservação. Vocês têm que identificar isso. Como assim? Primeiro, preservação. Preservação, gente, é manter intacto. Hoje, preservado só as áreas de preservação ambiental nacionais, federais. Certo? E mesmo assim, ainda há ação antrópica. Não existe ambiente preservado hoje. Certo? Mesmo as áreas de preservação, ainda há, né, pessoas ali trabalhando naquele local para manter, e isso é uma modificação do ambiente, mesmo que pequena, que não influencie tanto, né? Então, isso era uma visão ecológica das antigas. Antigamente se achava assim: vamos preservar a natureza. Só que hoje a visão é diferente. A gente fala, vamos conservar a natureza. Qual a diferença entre preservar e conservar? Preservar é não tocar. Conservar é usar com cuidado. Certo? Então, por exemplo, pense assim. Você tem aí, sei lá, 20 litros de água. Ó, vou preservar esses 20 litros de água até o final do mês. Você não vai usar. Olha, eu tenho 20 litros de água, vou conservar esse litro até o final do mês. Então, você vai utilizando de forma equilibrada para que ele dê até o final do mês. Então, essa é a diferença.
Hoje em dia, não se fala mais. Quer dizer, se fala. Eu estou falando assim, não é uma palavra hoje muito usual, né, para o trato do meio ambiente, a palavra preservação. Hoje, nós utilizamos mais conservação por causa daquela palavra que a gente discutiu no início, né, que é sustentabilidade. É impossível não poluir. Coloque isso na cabeça de vocês. É impossível não poluir. Não tem como. Por exemplo, a gente come. E quando a gente come tudo para preparar o alimento. Você usa tudo, não sobra nada, nem uma sujeirinha, nem um grãozinho. Quando a gente come, a gente não faz cocô depois? Não faz xixi depois? Isso é poluição. É produção de dejetos. E a roupa que você usa? Você usa sempre, nunca vai acabar, você nunca vai jogar essa roupa fora, nunca vai rasgar. Ah, eu transformo em pano de chão. Ah, então você está reutilizando. É uma forma de conservar. Ou seja, em vez de jogar fora e virar lixo, você pega uma roupa que você... botei para pano de chão. Você reutilizou, ou seja, você está conservando. Está entendendo a diferença da palavra? Preservar é não usar. Conservar é usar com consciência. Pensando nas gerações futuras, com sustentabilidade. Por exemplo, quando eu me formei em biologia, em 2003, na UESB, eu fiz meu TCC era a percepção de problemas ambientais da população ribeirinha. Então, eu entrevistei umas 15 pessoas que moravam na beira do rio. Queria saber dele a opinião sobre problemas ambientais. Por exemplo, retirada de areia do rio. Ninguém citou isso como um problema ambiental. E é um problema ambiental. Só que aí é que está a questão que eu falei. Vamos ver a visão holística. Para quem não tem trabalho, tirar a areia do rio é uma maneira de obter recursos financeiros. Ou não? Sim. Então, para essa pessoa que ganha a vida tirando a areia do rio, tirar a areia do rio não é uma poluição. Agora, por exemplo, todos eles citaram o aquecimento global como um problema ambiental. Ou seja, citaram um problema geral, mundial, como um problema ambiental, mas não conseguem perceber, por exemplo, que as queimadas realizadas em nossa região contribuem para o aquecimento. A derrubada de mata para a construção de casas, a derrubada da mata ciliar dos rios, contribui para esse aquecimento. E pode preparar que esse verão vai ser de lascar. Pode preparar. Vai ser muito quente. Muito quente. Certo? Por causa dessas questões. A cada vez mais a gente está derrubando as árvores para construções. Isso não é uma maneira sustentável de crescer. Não existe projeto de urbanização do nosso município. Não existiu, nunca existiu e não existe hoje. É construída as casas de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí, quando chove, esse problema. Quando faz calor, é problema. A água vai ser um problema futuro, porque não há projeto. Talvez nós, né, já peguemos isso no final de nossas vidas. Mas nossos filhos e talvez netos, talvez não tenham água. Parem para pensar isso. Né? Então, essa questão do problema ambiental é isso. Existem os globais, nacionais e os locais. Mas se você não consegue identificar nem os locais, aí você consegue só o global. Aquecimento global é um problema. Mas você não vê o esgoto caindo no rio, porque aqui em Gitaúna não tem nenhuma casa que não jogue esgoto no rio. E o que eu posso fazer? O que você pode fazer
é saber utilizar os recursos que você tem, como a água, por exemplo. Se você usa menos água, você economiza, você, né, faz a restrição do uso, usa, mas usa, é o que eu estou falando, não tem como não poluir, tem como você usar melhor. Então, se você polui menos, o rio sofre menos, tudo sofre menos, certo? E vai gerar frutos futuramente. É pouco, mas a gente pode fazer isso, entendeu? A gente pode fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem simples. Eu não uso canudo. Poxa, por que não? Porque o canudo vai para o lixo vai para os rios, do rio vai para o mar, e no mar, esses canudos matam tartarugas marinhas. Poxa, para que serve uma tartaruga marinha? Para muitas coisas. Se não tiver o equilíbrio ambiental do mar, talvez tubarões comecem a se aproximar mais das praias. Já pensou? A gente não poder ir para a praia porque tem tubarão? Então, uma coisa puxa a outra, gente. Aí, quando eu peço, vou numa lanchonete, peço um suco, aí vem um... Não quero canudo. Tomo no copo. Né? Para não dizer que não... Faz anos que eu não uso canudo. Eu usei recentemente aí para tomar um milkshake, que não tem como tomar sem canudo. Mas tem a opção também de você ter canudos biodegradáveis. São canudos de papelão que vão dissolver depois, né? Enfim, existe sempre uma opção para você melhorar o meio ambiente. Pode ser pouca, mas é alguma coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de poluição simples, que você pode achar que não faz efeito. Eu fui para uma viagem, um grupo de pessoas. Eu fui no meu carro atrás do ônibus. Daqui até o Batã, quando a gente fez a primeira parada para ir ao banheiro, mais de 20 lixos foram jogados pela janela do ônibus. Eu contei. Mais de 20. Ai, Maria. Oi, David? É muito lixo. Eu não estou escutando. Vou aumentar aqui. Tô falando, é muito lixo, viu? Sim. Fala aí de novo para ver que eu aumentei aqui. Foram vários lixos. Isso. Porque as pessoas acham assim, eu comi um salgadinho. Aí, em vez de jogar ali no cantinho do... O ônibus vai ser limpo, gente. Coloca no cantinho do ônibus ali. Joga pela janela. Tô me livrando do lixo. Mas aquele plástico, ele pode ali, sei lá, cair num formigueiro e atrapalhar as formigas. Um bicho pode comer aquele plástico e morrer. São várias situações, né, que podem acontecer e desequilibrar o ambiente. Então, a gente tem que ter cuidado. São coisas simples, mas são coisas importantes para o meio ambiente, né? E aí nós temos os vários problemas. Né? O aquecimento global, como eu falei, que é uma coisa mundial. Aqui agora, recente, a gente viu a inundação. Tem a poluição do ar, da água, do solo. Espera aí. Isso. Eu sei. Então, aí nós temos que ter, né, essa noção desses tipos de poluição. O desmatamento, que é comum em nossa região. O lixão que tínhamos aqui, lá no Pati, né? Hoje é em Jiquié. Graças a Deus nos livramos. Sim, mas continua poluindo em Jiquié. Né? Que o certo seria aterro sanitário. O certo não. O que afetaria menos o solo, o subsolo, os lençóis freáticos seria um aterro sanitário. Não temos. É lixão mesmo. Acúmulo de lixo, aí junta lá barata, urubu, rato, tudo junto lá. Né? As queimadas, né? A questão da urbanização, que acontece tendo a erosão, né? Vocês, com certeza, se viajaram para Jiquié nesse período, viram o tanto de terra que caiu, né? Por causa da chuva, da erosão. Né? Agora, em Capitólio, né? Caiu
aquele pedaço de pedra. As pragas urbanas, porque quando você está invadindo o espaço da natureza, os bichos que viviam lá invadem a cidade. É o caso dos morcegos, dos pombos, baratas, moços, pernilongos, ratos, caramujos, escorpiões, aranhas, que são vetores de doença, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Eu vejo muito o pessoal falar sobre o caramujo, né? Só que aquele caramujo que está nos quintais, gente, é o caramujo africano. Pode pegar nele, não tem problema. Não é o caramujo que dá essa cistossomose, não. Certo? Ali é um caramujo africano. O caramujo que dá essa cistossomose, ele vive perto do rio, ele é pretinho. Ele não é marrom como esse. Então, você pode pegar esses caramujos, né? Eu não mato. Tem gente que coloca sal para matar o bichinho. Como ele respira pela pele, né? Seria a mesma coisa que estar jogando sal dentro do seu nariz. Eu não faço isso. Eu pego, coloco ele no saquinho e levo para um lugar, né, um matagal, alguma coisa assim, onde ele solta ele lá. Eu estou achando que alguém joga caramujo no meu quintal. Não é possível, porque todo domingo é quase 10. Todo domingo eu tiro. Todo domingo mesmo. Então, é importante para o técnico saber esses vetores de doenças. Por isso que você, técnico, tem que estudar o meio ambiente, tem que estudar a educação ambiental, né? E, por fim, a saúde, que é a última temática da nossa disciplina, né? E, neste caso, relacionando a meio ambiente e a educação, o primeiro ponto da saúde é o saneamento básico. Em situações como essa que a gente viu da inundação, fica gritante a falta de saneamento básico nas nossas cidades. No Brasil, só 44% dos lares têm saneamento básico. Ou seja, 56% não tem. Então, meu áudio falhou de novo. O saneamento básico, né? A gente está vendo aí gritante a questão aí, né, da falta de saneamento básico, de água encanada, de esgoto, de calçamento, de coleta de lixo. Esses são os 4 fatores principais do saneamento básico urbano, né? A nossa coleta de lixo é até bem organizada, mas depois o lixo é jogado no lixão, né? Mas parte de Itaúna não tem calçamento, não tem esgoto, não tem água encanada. Se você não conhece essa realidade, é só dar uma voltinha nas periferias da cidade que você vai ver o que eu estou falando, né? É importante a gente conhecer as realidades do nosso município. E com condições assim, em temporadas como essa do verão, surge a dengue, por exemplo, né? Porque vai ter muitos dejetos que acumulam água e vão gerar a dengue, né? Porque hoje a gente está preocupado com a Covid. Mas uma dengue hemorrágica mata tanto quanto a Covid. Não mata tanto, mas, né, mata também, vamos dizer assim, né? A dengue hemorrágica é perigosíssima. E os fatores também que a falta de saneamento vai trazer, né, consequências para outros tipos de doenças transmitidas por mosquitos, a leptospirose, no caso, né, dos ratos, que a urina do rato misturada às águas das inundações, né? E também você, como técnico, tem que entender os programas sociais, né? Só para você ter noção, está na nossa Constituição. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí eu te pergunto, todo mundo em Itaúna tem casa? O que vocês acham? Claro que não. Claro, pode falar dele. Na sua maioria é alugada, né?
tem muita gente alugada, tem muita gente que não tem condições nem de alugar. É direito, está na Constituição. Quando você vê assim, ó, tem um programa Minha Casa Minha Vida, o programa Morar Melhor. Gente, isso aí já está na lei. São programas que vão colocar a lei para tentar colocar a lei para funcionar, porque a lei diz todo brasileiro tem direito à moradia, educação e saúde. São os 3 direitos básicos. E a segurança, 4. Direitos básicos que nós temos. São básicos isso aí. Tá entendendo? Então, mas tem um programa... Tá... Não é mais do que obrigação fazer esse tipo de programa, porque a lei garante isso. Né? Ela tem que ser cumprida. Tem um programa também de cisternas rurais, não sei se vocês já viram a cisterna azul, o pessoal instala nas zonas rurais um tanque azul para coletar água de chuva. É um programa do governo, do programa Água para Todos. Não sei se vocês já viram. Uma vez indo lá para o pátio, eu vi algumas fazendas com essa... Parece um tanque azul, só que é um conezinho. Ele coleta água de chuva para acumular, né, nos lugares que tem pouca água. Tem um programa de reforma agrária, né, que, no caso, forçado também pelo movimento Sem Terra. Né? Agora, vocês estão vendo aí, liberaram a lei que vão poder assumir algumas terras aí, as pessoas e tal. Né? A grilagem vai acontecer muito, porque a grilagem é a invasão de terra e a falsificação de documentos para dizer que a terra é sua. Em Goiás isso aconteceu muito, né? Muita morte. Agora mesmo morreu um ambientalista lá de Goiás, né? Morreu agora, recente. Assassinado, a família toda. Então, é isso, gente. Né? Infelizmente, tem todos esses processos que a gente, no caso eu que trabalho na educação, vocês trabalham, vão tentar, né, a vaga aí no sistema de saúde, tem que entender desses programas, tem que entender de saneamento básico, de meio ambiente e de educação. Né? Educação é fundamental, principalmente, no caso de vocês, para o relacionamento com a clientela de vocês. Né? A educação é fundamental por isso também. Esse espaço, né? Esse espaço não, essa maneira de você lidar com o público. Né? Então, você tem que desenvolver esse trato com o público, a maneira de falar, a maneira de apresentar essas temáticas e discutir com a população. Certo? Então, hoje é só isso. Certo? No mais, não mando mais fica em casa, né? Que a gente não fica mais em casa, mas usem máscaras, vão tomar a 3ª dose da vacinação. Estão em que dose? Eu estou na 3ª, eu vou tomar semana que vem. Se cuidem. Sejam felizes. Valeu? Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Valeu.